Começou. Olá, boa tarde, eu sou Kevin Patrick Borges, sou da subturma A, do professor Aquiles. Vou iniciar a última prova de lógica de programação, da unidade 3. Esse é o projeto final do meu jogo. E a ideia inicial do meu jogo foi ajudar alunos de quarto e quinto ano que ainda tem um pouco de dificuldade com operações básicas de matemática, A ideia começou como se fosse um sistema de progressão. Iria começar com as operações mais básicas, treinando soma, depois subtração, depois isso multiplicação e terminando com divisão, Primeiro eu vou demonstrar as funções, depois eu explico o programa em si, Aqui na parte de informações eu tenho as duas categorias abordadas pelo jogo. Aí a parte de crédito eu tenho aqui o meu nome, minha foto, a parte do educador, foto do educador. Aí já na parte de iniciar a parte do jogo, aqui ele tem a primeira tela, com a tela 4, que já é uma descrição, que é para tipo assim, meio que uma instrução de como será o manuseio do jogo, Que é para utilizar as teclas, os direcionais do teclado para movimentar o boneco e o espaço para fazer o disparo. Já na parte do jogo, o jogo funciona como se fosse um sistema de perguntas e respostas, onde eu vou ter aqui em cima uma operação e eu terei outras 4 alternativas, onde uma é a correta e outras 3 são similares, E ao acertar uma questão, aqui mais 37, 85. Ao eu acertar uma questão, ele vai contar um ponto, e ao eu errar uma questão, ele vai diminuir uma vida. E nisso ele vai variando as questões, Ao fazer 5 pontos aqui, ele vai alterar para a parte de subtração já. E ao encerrar minhas vidas, ele vai encerrar o game over, E ao concluir 20 pontos, eu ganho o jogo. Já na parte aqui das variáveis, já na parte de programação do meu jogo em si, eu tenho as minhas variáveis declaradas, e a parte de função aqui do preload, eu tenho as minhas imagens aqui que estão agregando, esses preloads estão agregando imagens. Aí cada variável aqui, é uma imagem. E já aqui na minha função setup, deslocamento do personagem, aqui você vai se dar setar o deslocamento do personagem, vai criar o background, o plano de fundo. E já aqui eu tenho a minha parte do meu sistema random, que é para fazer ele conseguir criar essas questões, onde eu preciso utilizar esse sistema random, que para toda vez que ele for atualizado, ele gerar um novo número. Caso aqui são os ranges, que são 50, 10 e 4, Aqui na minha função questões, cada alternativa aqui vai ser uma elipse, por aqui ela se torna objeto, e eu tenho a interação com o disparo, onde ele vai ter aqui dividido por mais a parte de adição, soma, subtração e a multiplicação e a divisão, E eu crio uma variável si, que é para cada 5 pontos que eu fizer, ele vai alterar, Já se ele estiver na parte de mais, como é um sistema de progressão, ele vai na parte de adição, a parte depois disso vai para subtração, depois disso multiplicação, depois disso divisão. Aqui já na parte das respostas, eu deixei com que as respostas ficassem bem próximas, para que não ocorra que tem um 3 mais 3, ele tem aqui nas alternativas um 60. São valores pequenos a diferença, entre um e outro, para não acontecer isso. E aqui eu criei uma condição de deslocamento, para que ele vai sempre variar as coordenadas. Quando o meu Q for 0, ele vai assumir uma certa posição, e quando o meu Q for 1, ele vai trocar a posição dele para ele nunca ficar na mesma linha, E já aqui essa é a minha função tiro. Uma elipse sai do personagem, se choca com outras elipses de respostas, e essa elipse aqui ela é para ficar no topo, Justamente para quando ele tocar, ele vai para um determinado local 1000, para que a parte do disparo não fique na tela, e o usuário não veja.
Tipo assim, por exemplo, a ideia é que para não ocorrer o exemplo de apertar o espaço uma vez e o disparo passar direto e não voltar mais. Esse 32 aqui é referente ao espaço do mouse. Eu deixei a variável disparo no false para que quando tipo quando ela for acionada ela fica true e a sai, né? E aqui a condição de disparo para que a condição de disparo para o tiro sumir, né? Nessa parte de limpa cenário aqui, foi mais para contornar um bug quando ele atualizava a tela, vinha as informações da outra tela. Aí adicionar, aí para não acontecer isso, né? Eu tenho para ficar adicionando sempre uma nova tela, aí adicionar de novo tela, vida, essas coisas, né? Já aqui a imagem do jogador e a imagem da condição de disparo, né? Quando o disparo for acionado. E aqui são as condições para verificar se o usuário acertou a resposta, se o usuário acertou a questão, né? Quando meu Q for zero, ele vai adicionar um ponto, e um ponto, né, seu objeto de local, e aqui a distância 1000, né? Para quando ele acertar a bala, ele vai para lá, para sumir da tela. E isso aqui se repete, né, pelas quatro elipses que eu tenho. Isso aqui, por ser um sistema de perca de vida, né? Isso aqui é para quando o usuário errar a questão, ele perder uma vida, né? Se ele perder todas as vidas, ele vai para a tela 6, né, que é a tela de Game Over. Se ele vou já mostrar essa tela. E se ele ganhar a tela, ele vai para a tela de vitória, né? E aqui já parte da minha função telas, né? Que deixa eu até botar a parte do Game Over aqui. Que perdeu todas as vidas, Game Over, tentar novamente. Ele vai para o menu inicial, né? Tela final. A tela inicial, né? Aí aqui um menu de 3 opções, onde vou ter a minha opção jogar, vou para minhas informações de jogo, aí a parte de créditos, né? Onde eu tenho a tela 2, que é a tela de informação, aí a tela. E todas essas telas, ela tem o botão voltar, todas voltadas para a tela 1, né? Seria o menu, para a parte de menu. A tela 4, que é a tela anterior a essa aqui. Deixa eu finalizar, deixa eu voltar. A tela 4, que é essa tela de manuseio, né? De descrição. Aí a tela 5, que são esses aqui são os limitadores para o boneco não sair da tela, né? Para que quando ele não passe daqui, ele não passe do background da imagem. E a tela 6 é a tela de tempo novamente. E a tela 7 é a tela de vitória, assim que eu completar as 20 questões, né? Assim que eu completar 20 perguntas, eu acertar as 20, ele dá a tela de win, né? E aqui eu tenho usei tipo, a função telas, porque para que fique um programa limpo, né, de entender e que se eu quiser que eu queira adicionar mais uma nova tela não seja tão difícil, né? E basicamente o programa é isso, né? Eu tinha demorado a gravar esse vídeo porque eu fiquei doente muitas vezes, tive Covid, tive a nova gripe na influenza e não estava nem conseguindo falar, né? E aqui eu já criei a descrição no Colab Edu, que vou só colocar esse projeto final, vou fazer o vídeo jogando, ganhando o jogo e perdendo o jogo, e vou adicionar no Colab Edu, né? E esse link aqui desse vídeo vai ser adicionado aqui no vídeo jogo final. É isso.